Falando do Ancelotti, sabe o que me incomoda? Me incomoda é toda hora fazendo a pergunta do Neymar. O Neymar não está na seleção. E toda hora, mas e o Neymar? E o Neymar? E o Neymar? Eu acho o Ancelotti um gentleman de sempre responder assim, o Neymar, tá. Se fosse eu o treinador da seleção, eu já teria cortado há muito tempo. O Neymar não tá aqui, pô. Se estiver jogando, de repente eu trago. Já falei uma vez, já falei duas. E ficam perguntando 10, 15, 20 vezes o Neymar, acaba sendo chato, sabe? Daqui a pouco o treinador não vai levar o Neymar porque acaba de pergunta chata. Felipe Melo soltou o verbo sobre os repórteres que só perguntam de Neymar nas coletivas da seleção. O técnico Carlo Ancelotti já tá perdendo a paciência com tantas perguntas sobre o camisa 10 e a reação dele chamou a atenção. Então se liga. Primeiro você vai ver o que Ancelotti falou sobre Neymar e logo em seguida o desabafo forte de Felipe Melo sobre tudo isso. Não sai daí e já deixa o like, porque esse vídeo tá imperdível. Queria te perguntar se o que você viu do Neymar nessa reta final de Campeonato Brasileiro é o suficiente para ele ser chamado na lista de maio. Obrigada. Eu entendo muito bem que estás muito interessado em Neymar. Eu quero aclarar. Estamos em dezembro, a Copa do Mundo em junho, quando vou a elegir o equipo que vai jogar a Copa do Mundo, lo voy a elegir en mayo. Si Neymar merece de estar en la Copa del Mundo, si Neymar está bien, si Neymar está mejor que otro o como otro, va a jugar la Copa del Mundo. De punto. No, yo no tengo deuda com ninguém. Santos que conta, obviamente, com o Neymar, que é a grande figura, mas o Neymar não teve a sequência, né? Agora, nessa reta final, ele jogou e foi importante. A gente acabou de falar dos 3 gols marcados contra o Juventude, então ele acabou sendo importante na reta final, quando o Santos mais precisava, mas merece também elogios o trabalho do Vojvoda nessa reta final, né? Peroqueci, não, que é o peroqueci, esse aí, não tenho não. Esse já está tanto tempo aqui no Brasil. Brasileiro. E esse merece os louros também, porque realmente fez um grande trabalho. Deixou o Fortaleza numa situação, mas ele fez um trabalho importante no Fortaleza. E passou um bom tempo no Fortaleza. Veio para o Santos, pegou uma bomba, uma granada na mão, né, e conseguiu lidar com o Neymar, conseguiu lidar com os atletas que lá estão. Agora, me chamou a atenção a entrevista, né? Tem que planejar como clube grande. Em cima disso, Felipe, planejar como time grande, algum dos repórteres acabou perguntando para ele de base, né? O Santos tem uma base ou vai ter que fazer uma reformulação grande nesse elenco para o Campeonato Brasileiro, que já começa o mês que vem? Acho que a base você sempre vai ter que... o recurso da base sempre vai existir. Você sempre vai ter que usar atletas da base. Não só o Santos, mas todos os clubes, para mim, tem que usar atleta da base, né? Agora, vão ter que fazer, sem dúvida alguma, para planejamento de clube grande, como é o Santos, vai ter que trazer grandes jogadores, jogadores já experimentados, jogadores que já não são para o futuro, mas é para o presente. Sabe, eu quero um jogador que vai chegar para jogar Sul-Americano, um jogador que vai ajudar para jogar o Paulista, o Campeonato Brasileiro. E, obviamente, que essa molecada, quem é craque, já vai vindo para o Santos, vai pegar e vai jogar. E quem precisa de tempo, vai fazer parte do elenco. É assim que eu entendo, mas precisa contratar. Tem uma diferença do Santos para o ano que vem, porque quando você vem da Série B para a Série A é difícil, cara, e foi o que aconteceu com o Santos, né? Você tinha um time para a Série B e aí rapidamente você já tem que pensar num time para a Série A, que é muito diferente a competição, né? Então agora eu acho que e aí o Santos esse ano contratou muito, no atacado, né? Jogava a rede e ia trazendo jogador. E aí quando você faz isso, você tem a chance de errar muito. Você acerta aqui, acerta ali e tal. E agora eu acho que você já consegue planejar melhor, já consegue ver o que se precisa mais. O técnico vai permanecer, o Vojvoda, ele já tem um olhar e um conhecimento aqui no futebol brasileiro que é bacana, assim, ele já sabe onde é que precisa, o que precisa. Mas ele falou. É difícil o cenário pro Alexandre Matos, por exemplo, e comissão técnica no modo geral, começar a montar um planejamento com o time ainda, né, lutando para permanência ou não. É difícil, né? Agora exatamente. E digo mais, quando chegou o Alexandre Matos, que para mim é um dos grandes diretores da futebol brasileiro, era um treinador. Então, poxa, você começa a contratar de repente, mediante aquilo que aquele treinador naquele momento estava pedindo ao Santos. Hoje você tem o Vojvoda, que ele acabou de falar assim, não, eu também quero participar do planejamento, né? Então, assim, vai ser mais fácil para o Santos, porque você tem um grande treinador, um grande clube, então é fazer o planejamento mediante ao que o treinador pensa.
Não adianta nada o diretor chegar lá, contratar um cara e o treinador fala assim, eu não quero. Então, vai ser em conjunto. O Matos, o grande diretor que ele é, juntamente com o Voivoda, do grande treinador que ele é, juntando realmente os dois e fazendo esse planejamento. Por exemplo, Santos e Inter, né? O Inter que é outro grande time que passou dificuldades. O Santos já larga na frente em relação ao Inter. O Inter ainda vai ter que buscar um técnico, entender o que o técnico quer, Exatamente. que tipo de jogadores o Inter vai poder contratar, o perfil do novo técnico. O Santos já tá algumas casas na frente, né? Sem jogar competição sul-americana, né? A permanência do Santos, ela é muito mais importante do que se imagina. Um time que vem da segunda divisão e consegue se manter, né? Eu acho que esse se manter na primeira divisão do Santos, né? Até a rodada de hoje ainda tinha um pouquinho de chance. É o que diferencia um time que vai para cima e vai para baixo. Se o Santos cai, o Santos ia entrar num problema que a gente nem imagina. A mesma coisa o Inter. É difícil. Exato. A partir do momento que fica, aí eu tô curioso. Porque o Santos a gente sabe que está passando por uma reestruturação de CT, está tendo melhorias, o próprio Neymar. Então eu tô muito, muito curioso com o futuro desse Santos. Esse Santos eu acho que vai vir muito forte ano que vem. A gente está mostrando imagens aí do Neymar, que é inevitável a gente falar do Neymar, principalmente nessa reta final, né? Foi divulgado que ele teve um problema no joelho e aparentemente jogou essas últimas rodadas no sacrifício. E resolveu. Dentro desse planejamento que a gente tem falado aqui, o Neymar está dentro desse planejamento? Porque se cai, provavelmente não segue. Ele na entrevista ele fala, meu coração é do Santos, o Santos vai estar sempre em primeiro lugar, então eu acho que ele continua no Santos. E acho que o planejamento também passa muito pelo seu grande ídolo. E o principal jogador é o capitão do time e passa muito por ele. E foi super importante na reta final do Campeonato Brasileiro. Foi muito importante. Foi decisivo. Ele termina bem, ele termina bem. Exatamente. E o mês que vem tem Campeonato Brasileiro, gente. O mês que vem... Já tem Brasileiro e o Campeonato Paulista. Exato. É muita coisa já. E março, a última convocação antes da Copa. Vocês não acham que para jogar a Copa, acho que é fundamental para ele seguir no Brasil? Eu acho fundamental. E no Santos. Também acho. Acho que não tem por que mudar. Se ele alimenta essa esperança, não vejo outro lugar para ele jogar. Acho fundamental. E o Ancelotti, ele já deixou muito claro, né? Essa última coletiva do Ancelotti em relação quando perguntado sobre o Neymar, cara, me chamou muita atenção. Foi quando eu vi ele falar de forma mais direta. Exatamente. É essa linha de raciocínio que eu ia seguir, porque no final ele termina, cara, eu não tenho dívida com ninguém. Né? Compromisso com ninguém, um compromisso com ninguém. Então, assim, eu acho que ele deixou um recado muito claro pro Neymar, né? Estiver jogando num nível alto, ele vai jogar a Copa do Mundo. Mas eu não tenho dívida com ninguém, compromisso com ninguém. E o recado que ele passa agora nas férias é muito importante. O que ele quer pro ano que vem, se ele quer a Copa mesmo, ele vai ter que manter um ritmo nas férias. Ele não pode relaxar. Acho que o Neymar ele tem que seguir na batida, porque o que vai definir ele começar forte o ano, né? E como tem Campeonato Brasileiro, não são só os estaduais, vai ser a Vera. Então, eu acho que as férias dele vai dizer muito se ele quer ou não. É mostrar o profissional. Exato. Agora vai entrar o profissional. Então, assim, eu tô descansando trabalhando. Cuidar da alimentação, obviamente, do sono, porque o atleta precisa descansar. Então, e nesse momento, precisa descansar o mental. O mental, você precisa descansar, precisa dormir, não tem jeito. É um jogador, assim, que tá bem fisicamente, nós já falamos isso aqui diversas vezes. Agora, falando do Ancelotti, sabe o que me incomoda? Me incomoda toda hora fazendo a pergunta do Neymar. O Neymar não está na seleção. Toda hora, mas e o Neymar? E o Neymar? E o Neymar? Sabe? Eu acho o Ancelotti um gentleman de sempre responder assim, o Neymar, tá. Se fosse eu o treinador da seleção, eu já teria cortado há muito tempo. O Neymar não tá aqui, pô. Se estiver jogando, de repente eu trago. Já falei uma vez, já falei duas. E ficam perguntando 10, 15, 20 vezes o Neymar, acaba sendo chato. Sabe? Daqui a pouco o treinador não vai levar o Neymar porque acaba de pergunta chata. Sabe? Não creio que o Ancelotti fará isso. É o maior treinador da história, né? É um cara que tem a consciência. Mas você não acha que é o tamanho que ele tem? Assim, a gente debate tanto o Neymar, fala tanto... O Campeonato Brasileiro dele, ele tem 8 gols no campeonato. É um campeonato praticamente irrelevante. Nas enquetes de fim de ano que a gente vai fazer, inclusive a nossa aqui, seleção do campeonato, premiação, o Neymar não vai aparecer. Mas é o Neymar. Então, assim, é natural que a gente esteja debatendo há meses da Copa essa possibilidade, porque é o Neymar. Então, eu acho que o debate é quase que inevitável. O debate é inevitável e é relevante. Eu entendo o debate, mas toda hora você perguntar pro treinador, já não tá. Aí você foi lá e perguntou uma vez, o treinador já respondeu. Tá tranquilo, pô. Espera, mas toda vez aí o cara acaba de perguntar, o outro vai e faz a mesma pergunta, o outro vai e faz a mesma pergunta do Neymar. Sabe assim, e acaba ficando chato, me incomoda. Me incomoda porque o Neymar já não está na seleção.
E o treinador já falou o que vai levar o Neymar à seleção. O Neymar precisa estar jogando, performando e bem fisicamente. Agora, o Rizek falou aqui do peso, né? Eu e o Eric estávamos lá, né, no sorteio da Copa. E o homem tem moral, hein? Cara. É impressionante, a aura tem moral. É o maior treinador da história. Cara, ficamos com essa sensação, né? Impressionante, cara. Impressionante. Cara, impressionante, Eric. Assim, a forma como os outros treinadores, o De La Fuente, o Deschamps, o Scaloni, falaram do Ancelotti e falaram do Brasil com o Ancelotti. A seleção brasileira, ela não tá jogando nada ainda. Vamos falar a verdade? Ela não melhorou tanto assim com o Ancelotti. O aproveitamento dele é idêntico do Dorival. O número é o mesmo. O que ela ganhou foi credibilidade pro futuro. Boa. Eu acho que é isso. Perfeito. O Messi não estava lá, né? No sorteio. Não, o jogador... Nem o CR7. Não. Então, talvez o homem fosse o maior... Mas tava o Ronaldo, né? Ah, não. Então tudo bem. É o segundo maior currículo, então, do futebol ali. O Messi foi campeão mas agora do MLS. Eu acho que o Ancelotti é maior. Mas, enfim, o que eu acho que o Ancelotti deu foi credibilidade para a seleção brasileira e respeito. Perfeito. Porque, assim, o trabalho ainda ele ainda não conseguiu fazer. Assim, a gente tem jogado, tem ali... Ele trouxe perspectiva mais do que... Mais do que pôde entregar até o momento. Moral, viu? Moral. Ele não conseguia dar 2 passos, pô. É brincadeira. Conseguia dar 2 passos. Brincadeira mesmo. E quando perguntado sobre... Para qualquer um lá da imprensa lá, sobre o Brasil, eles começavam respondendo primeiro sobre o Carlo Ancelotti. Isso é importante, né? A presença dele na seleção brasileira. Isso é importante. Além de nós acharmos isso, os rivais... Tu recuperar o respeito, isso é muito importante. Então, o pessoal está vendo o Brasil diferente já pelo seu A comandante. gente falou algumas coisas interessantes, que a lista de março vai ser praticamente a lista da Copa. Por isso a história do Neymar, e que você falou agora, é importante ele começar forte a temporada. Foi o Sobis que falou. Agora, é importante começar forte a temporada. Vamos falar de uma novidade que, assim, daqui a um pouco mais de um mês, recomeça o Campeonato Brasileiro. Mas é pouco tempo, Zé, que é por isso, porque pro Neymar 28, é pouco tempo. né? Ele precisa de quê? começa. É pouco tempo pra você se abdicar de certas coisas. Sabe, eu tenho um mês, pô. Então vou me abdicar de certas coisas. Você, assim, o que eu preciso fazer nessas férias para voltar voando? Vou fazer isso aqui. Porque passa voando. Daqui a pouco a gente está já nas convocações. Isso vai ser uma novidade tremenda para o ano que vem, porque os times vão ter muito menos... Não rola mais, vou jogar o estadual do jeito que der. Um exemplo é o Botafogo, por exemplo. Né? Exato. Perfeito. Já em janeiro eles vão ter que estar com a base pronta, e a gente não está habituado a ver isso no Brasil. E a gente vai ver muita gente usando a base também. A gente vai ver como é que estão as bases do Rio de Janeiro, São Paulo, os times, né? Porque vai usar muito base, porque pouco tempo para descansar, gente. Então, mas, ou seja, quem está pronto já larga com uma vantagem grande. Exatamente. E times que tem que se remontar. Os 2 finalistas da Copa do Brasil, por exemplo, vão terminar a temporada dia 21 de dezembro. O brasileiro começa no último fim de semana de janeiro, é menos de um mês. O Flamengo pode ir. Em fevereiro já tem pré-Libertadores. O Flamengo pode ir longe também, né? É antes um pouco, né? Termina 17, eu acho, a final do Intercontinental, né? Vou te dar um exemplo. Mas é muito comparando com daqui a um mês. Quem acabou agora já está na frente do Flamengo, entre aspas. Eu estava lá em casa conversando com meu filho e falei com ele assim, olha, o campeonato estadual vai começar cedo, então vocês têm que estar, no campeonato estadual tem que estar voando. Então você não pode chegar para uma pré-temporada tendo que perder peso. Você tem que chegar na pré-temporada tendo que ganhar ritmo de jogo, treinamento. Você não pode. Voando o peso, meu, já tem que entrar voando. É o que esses atletas têm que fazer. Porque a partir do momento que você volta das férias, eu dei uma relaxada, voltei 3, 4, 5 quilos, aquela uma semana, 10 dias que você tem, você já não vai ter mais. Porque em 10 dias você já vai estar em competição. Então você perde. Então esses atletas têm que imaginar isso, tem que ser profissional nas férias. Não a tem conta jeito. é descansa 10 dias e... Descansa dando uns tirozinhos na esteira. Não tem jeito. 10 dias. Sauninha, bicicleta na sauna. Uns tirozinhos na esteira. Porque nós temos ainda... 10 dias faz um estrago, hein, parado, hein? Vai. 10 dias faz um estrago parado. Se tiver sede, então... Ô, louco, pai. Se tiver sede, se gostar de uma massa, aí já era. Sal na garganta é bom. E nós temos 2 datas, né, que te libera para fazer besteira, que é o Natal e o fim do ano. Então tem que ter muito cuidado. E é o time que vai chegar melhor. Mas é cruel com o atleta, né, cara? Os caras passam o ano inteiro tomando na cabeça, quando vai relaxar, fala, relaxa não, irmão, tem... É o preço. 3 dias, o quê? Para uma Copa do Mundo? Pelo amor de Deus, isso não é na nada. Na verdade, o relaxar mental, cara. Vamos imaginar a situação do... Mas uma viagem. Vamos a situação do Inter, vai. Nossa. O próprio Santos também. Os caras que estavam aqui, jogaram a última rodada agora, desesperados. Você imagina o alívio que os caras estão tendo agora, nesse horário.
com a família ou com os amigos, imagina. Estão há 2 meses mente, cara. sofrendo. Aí amanhã, alguns vão pagar a promessa. Um vai pra igreja, outro vai, né? Tem as promessas que os caras vão pagar aí. Aí depois que o cara vai começar a dar relaxada. E aí, você concorda com o desabafo do Felipe Melo? Ele falou tudo ou passou um pouco do ponto? E o Ancelotti, será que ele tem mesmo razão em ficar irritado com tantas perguntas sobre o Neymar nas coletivas da seleção? Quero muito saber a sua opinião, então já comenta aqui embaixo o que você acha dessa polêmica toda. Aproveita e deixa o like. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho das notificações. Valeu demais e até o próximo vídeo.